Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do verso 26. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Há um ditado popular muito conhecido que diz que mar calmo não faz um bom marinheiro. Jesus Cristo, o maior discipulador da história, o maior mentor ministerial, tinha uma incumbência muito séria: transformar 12 homens em homens aptos e maduros para o ministério. E para tal tarefa e tal missão, Jesus Cristo submeteu esses homens a todas as provas e preparações que precisava para que eles pudessem exercer esta missão. Nós estamos diante de um texto que narra uma grande tempestade. Depois de uma grande multiplicação de pães, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, e a ordem que ele dá é enfática. Ele dá uma direção a eles, e a ordem era o seguinte: entrem no barco e atravessem até chegar a outra margem. Quando Jesus estava despedindo a multidão, depois de despedir a multidão, Jesus subiu ao monte para orar, e os discípulos, atendendo a ordem de Deus, entraram no barco e entraram no mar. Quando este barco já estava na metade do mar, ou na metade do trajeto, diz a Bíblia que se levantou uma grande tempestade, e as ondas, o forte vento começou a açoitar aquele barco, juntamente com aqueles discípulos. A Bíblia diz que o vento era ao contrário. O que me chama a atenção é que estes discípulos, eles estavam debaixo de uma ordem de Deus, debaixo de uma direção de Deus. E muitas vezes eu e você podemos questionar na nossa vida: por que é que passamos algumas lutas, provações, se estamos debaixo de uma palavra de Jesus, debaixo de uma direção de Jesus? Por quê? Quem sabe muitas vezes as pessoas olham para nós, ou assim como os amigos de Jó falaram para ele: olha, você está passando por essa situação, você está passando por esta adversidade porque você pecou, porque você errou, porque você está fora da direção de Deus. Mas aqui era o contrário. Eles estavam debaixo de uma ordem de Deus, debaixo de uma direção de Deus, e mesmo assim enfrentaram uma grande tempestade. Na minha vida e na sua vida não é diferente. Nós muitas vezes, por obedecer a Cristo, passamos por momentos difíceis, porém o sofrimento na vida de um crente tem propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O que me chama a atenção é que já com o barco na metade dessa trajetória, Jesus, entendendo, porque estava intercedendo por eles, sabendo que eles estavam passando um momento difícil, foi ao encontro destes discípulos. Só que quando Jesus se apresentou para eles, eles gritaram e exclamaram com grande medo, porque pensaram que era um fantasma. Muitas vezes nós temos na nossa mente que Jesus vai chegar montado num cavalo branco, com uma espada na mão. Achamos que ele vai vir vestido de branco, com um troféu da vitória, no meio da tempestade vai acalmar o mar, e nós vamos sair vitoriosos, mas nem sempre é assim. Jesus muitas vezes chega de uma maneira inusitada, e a gente se desespera. Às vezes Jesus chega através de uma doença, através de uma crise, através de uma situação adversa,
e a gente grita, se desespera, mas eu preciso te dizer neste momento, no meio desta tempestade, no meio deste vendaval, você não está entendendo o que está acontecendo. Parece que a situação ficou pior, a doença chegou, o desemprego bateu a porta, a adversidade apareceu, mas eu preciso te dizer, é Jesus que está chegando. Ele nem sempre chega da maneira que nós achamos que ele vai chegar. Muitas vezes a gente se desespera e grita, mas é ele que está chegando. E o que me chama a atenção é que Jesus diz assim, ó, não temas, sou eu. Se você for ver, no original está grafado o seguinte, no original da palavra, eu sou. Isso fala sobre o atributo de Deus, sobre o caráter de Deus. Todas as vezes que Jesus se revela ao seu povo, todas as vezes que o próprio Deus se revela ao seu povo, ele diz, eu sou. Está lembrado quando Deus falou com Moisés? E quando ele diz, eu sou, ele diz que está chegando no meio de uma adversidade e está colocando um ponto final. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Eu sou nessa tempestade, eu sou nesse vendaval, eu cheguei para colocar um ponto final, eu tenho um propósito, mas eu estou chegando para colocar um ponto final. E eu preciso te dizer neste momento, Jesus está chegando e dizendo para mim e para você, eu sou na tua causa, eu sou na tua família, eu sou no meio dessa tempestade, eu sou no meio deste vendaval, e estou chegando de uma maneira diferente que você não entende, mas quando eu chego para colocar tudo no lugar. É Jesus que está chegando, não te desesperes. O que me chama a atenção é que Jesus dá a entender que os discípulos estavam ainda questionando sobre a identidade do Messias. No último versículo deste capítulo diz assim, olha, que no final deste processo eles disseram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E isto é proclamado nessa expressão de Jesus, eu sou. Pedro, esse Pedro corajoso, intempestivo, diz assim, Jesus, se és tu, me manda ter contigo por sobre as águas. E Pedro pulou do barco e andou por cima das águas. Um dia Jesus me disse assim, Leandro, tu tens fé para pular para fora do barco? E eu disse, tenho, Jesus. Só que quando você pula para fora do barco, você tem que andar na dependência de Deus, você anda no sobrenatural, e agora você tem que focar em Cristo. Você não pode olhar para o vendaval, para a tempestade e nem para as adversidades. Quando Pedro estava olhando para Cristo, enquanto ele estava olhando para Cristo, ele andava por cima das águas. Eu não sei quanto tempo Pedro andou, mas eu sei que ele andou enquanto ele focou em Cristo. Quando Pedro reparou na força do vento, a Bíblia diz que ele afundou. Eu me reporto a Apocalipse capítulo 2, quando Jesus fala com a igreja e diz assim, tu passaste, Éfeso, por muitas tempestades, por muitas provações, eu admiro isso em ti, mas eu tenho porém contra ti que tu perdeste o teu primeiro amor. Quando a gente anda no sobrenatural, quando nós pulamos para fora do barco, nós temos que olhar para Cristo, porque se a gente olha para a tempestade, se a gente repara na força do vento, a gente afunda. E quem sabe nesta noite, eu estou falando com alguém que está afundando na fé, porque ao invés de olhar para Cristo, olhou para o vento, olhou para a tempestade. Quem sabe você está afundando, tua fé está acabando, teu amor está esfriando. Só que no momento que Pedro estava afundando, ele clamou ao Senhor, e o Senhor, quem sabe, está te dizendo nessa noite, clama a mim. Eu não sei qual é a sua situação, quem sabe você estava andando no sobrenatural, olhando para Cristo, mas você reparou na força do vento. Quem sabe você diz assim, olha,
eu já me afoguei, eu perdi a minha fé. Mas se nessa noite, como Pedro, você clamar ao Senhor, o Senhor vai estender a mão para você, vai te erguer de novo, e tu dirás verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Depois desse processo, Deus tem para ti uma experiência diferente, uma intimidade diferente. Somente creia. Jesus está chegando na tua vida através dessa tempestade. Olhe para Ele, não repare na força do vento, que a vitória será certa e o propósito de Deus será estabelecido na sua vida, em nome